Bom, vamos ler então o Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do verso 1, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 1, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. E ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe à mulher: Aonde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Continuando. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por ter nos dado a oportunidade de compartilhar o teu amor, compartilhar esta palavra. Estamos felizes, ó Pai, por tudo que ouvimos, os louvores, ouvimos os testemunhos, e agora a tua palavra precisa tocar no nosso intelecto, a tua palavra precisa tocar em nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui na tua dependência, para a tua glória. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre Jesus dando uma aula de perdão. Jesus dando uma aula de perdão. Hoje de manhã, o presbítero Elias discorreu sobre o perdão. Eu vou falar sobre uma aula de perdão. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus, em alguns pontos, ele era confrontado. E quando nós estamos no Evangelho, uma das coisas mais interessantes é que nós sempre seremos confrontados. Jesus teve confrontação de grande proporção, foi quando ele ressuscitou Lázaro e quando ele curou o cego de nascença. Perguntaram: quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Por quê? Por que aconteceu isso, que fulano nasceu cego e foi curado? Houve esse confronto, houve outro confronto a respeito de Jesus ter ressuscitado Lázaro, seu melhor amigo. No versículo 35 do capítulo 11, o texto diz lá que Jesus chorou. Amém? Muito bem. Aí nós olhando para esse texto aqui, nós entendemos o seguinte: quando você fala de perdão, na palavra, é uma palavra no grego, melhor dizendo, perdão no grego quer dizer sem ressentimento, vai embora e esquece. Sem ressentimento, vai embora e esquece. Aí nós olhamos para esse confronto que Jesus estava pronto para ocorrer, juntamente com os fariseus e os saduceus, juntamente com os mestres da lei. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que o pecado ele faz adoecer e a alma
Ou melhor, o pecado faz adoecer a alma, porém o perdão liberta. Então a preocupação das pessoas era por que Jesus curava, libertava, e agora como ele iria agir diante de uma situação como essa que foi apresentada a ele. Algo que me chamou a atenção que Jesus fez. Se ele deu aula de perdão, ele foi professor, ele foi professor, ele foi juiz e ele foi advogado. 3 funções ele desempenhou naquele momento. Bom, tem um jargão que diz assim: como é feliz aquele ou aquela cuja a desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Amém? O que aconteceu? Eu falei de confrontos. Jesus, automaticamente, ele sabia que existiria uma armadilha para ele. A minha versão diz armadilha. Quando nós olhamos que no começo do texto, Jesus está fazendo o quê? Jesus está dando um ensinamento. E apareceram os fariseus e os judeus, ou os fariseus e os mestres da lei, corrigindo os mestres da lei, fizeram o quê? Atrapalhar a aula de Jesus. Não sempre tem alguém que quer atrapalhar o que você está fazendo? Somente para quem é professor, sempre tem um que quer atrapalhar, ou que quer ser mais sábio do que o outro, ou quer desdenhar para ver a sabedoria do professor. Somente ele deve passar por muito esse confronto. E isso nós estamos vendo nesse texto aqui. Jesus está ali dando aula, o texto diz que ele estava num local, as pessoas sentadas e ele ensinando. E aparecem os fariseus e os saduceus e atrapalha a aula que ele está dando. Mas eles não esperavam que Jesus ia dar uma outra aula. Jesus é sábio. Jesus era inteligente. Ele sabia que iriam tentar pegar ele em alguma armadilha. A sabedoria é muito além da nossa. E aí o que nós entendemos? Nós entendemos que tanto os escribas e os fariseus viviam um momento enfurecidos. Então eles queriam pegar Jesus em algum problema, em alguma causa para eles verem qual seria o posicionamento de Jesus. Então, se eles interromperam a aula de Jesus, qual era o objetivo? Era embaraçar Jesus. Não tem pessoas que querem embaraçar você, porque ele é professor, eu estou apontando para ele, professora também, tem pessoas que querem embaraçar vocês. Não deixa de ser um confronto. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso, alguém se manifestou lá e falou, questionou sobre a morte de Jesus mesmo, se foi numa quinta-feira, se foi na sexta. Ah, não, a pessoa até alegou assim, eu sou judeu, estive com judeu, e começou a confrontar os professores. Eu estou só levantando essa questão, porque isso existe. E com Jesus não seria diferente. Então, eles queriam embaraçar Jesus. Qual era o objetivo? Embaraçar a Jesus por uma questão. Jesus estava incomodando. Jesus estava cheio de sucesso. E quando alguém tem sucesso, as pessoas vão querer te confrontar. Ah, como você fez? O que você está fazendo? Por que você conseguiu esse carro? Por que você conseguiu essa casa? Por que você conseguiu isso? Presta atenção, senão você não vai entender o contexto. Eu vi que a Marina olhou assustada. Atenção. Então, quando nós vemos Jesus sendo confrontado aqui, antes dele ser confrontado, o que trouxeram? Trouxeram uma mulher. Trouxeram a mulher, mas não trouxeram um homem. A mulher adulterou com um vento? A mulher adulterou com alienígena? A mulher adulterou com super-homem? A mulher adulterou com quem? Com robô? Ah, é inteligência artificial, então tem um robô. Só pode ter sido isso. Adulterou com robô. Ué, mas vamos lá. Era simplesmente um confronto que Jesus iria enfrentar. Mas eu disse para vocês que ele ia ser advogado, seria juiz, e que é o mais que eu falei? Advogado, juiz e professor. Muito bem. Se ele ia dar uma aula de perdão, de manhã nós ouvimos que ele não expôs a mulher. E ele não expôs mesmo. Porque
Os que vieram confrontar Jesus vieram com pedaços de pedra, ou melhor, vieram com pedras. Pedra de diversos tamanhos. Pronto, e já usando Deuteronômio capítulo 23, verso 23. Pela lei Moisés, pela lei mosaica, quem adultera tem que ser apedrejado. Mas cadê o homem? O homem não estava lá. Vamos lá, e depois então? Se eles estavam preocupados com a atitude de Jesus, Jesus como juiz, professor e advogado, como juiz, eles estavam esperando, vamos ver o que ele vai dar, que veredicto ele vai dar aí. Ó, mestre, esse homem aqui foi pego em adultério, então está aqui. Vamos ver o que ele vai dizer. Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia dessa estratégia deles, dessa armadilha. Jesus não veio ontem. A Bíblia diz assim que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é igual eu que vim ao mundo, cresci e daqui a pouco vou partir. O ciclo de vida se encerra. Para Jesus, não. O ciclo de vida de Jesus não se encerrou. Tanto que ele fala assim no versículo 25 do capítulo 11 desse mesmo livro, que ele é a ressurreição e a vida. Então o ciclo dele não termina. Há pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram, foram até Israel e descobriram, os cientistas, um local, não vou saber exemplificar para vocês o local, que caiu uma gota de sangue, e essa gota de sangue caiu sobre uma rocha, pegaram essa gota de sangue e levaram ao laboratório de tecnologia, e o sangue tem vida. Era o sangue que foi vertido na cruz do Calvário quando Jesus morreu. Significa que, como que pode uma pessoa que morreu 3.000 ou 2.000 anos atrás, e o sangue ainda ter células vivas? E com Jesus é assim, significa que o ciclo de vida de Jesus não encerrou. O ciclo de vida continua. Mas vamos botar o texto aqui. Bom, Jesus se iria dar o veredito, será que ele seria clemente ou ele seria rigoroso? Quando eu falo de clemente, ou se ele iria apaziguar ou ele seria rigoroso, completamente rigoroso? Eu acredito que ele ia ser o primeiro, clemente. Mas vamos lá. Qual foi a estratégia de Jesus? Ele abaixou, escreveu no chão, o texto diz, não era esse chão que nós vemos, piso bonito, igual tem na casa da querida ali, piso lindo, igual tem na casa de vocês, com mármore, granito. Não, foi no chão cheio de terra. Ele abaixou e escreveu. Escreveu algo que especula-se alguns estudiosos que foi o pecado de um e de outro, mas o que levou em consideração foi a consciência deles que começou a acusar. A consciência deles opa, peraí. Alguma coisa eu cometi. Porque olha o que ele escreveu. O texto diz que do mais velho até o menor começaram a retirar, começaram a sair. Então, o que nós vemos aqui? Nós entendemos que Jesus conseguiu fazer com que os fariseus, os escribas, ou como você entendeu, os mestres da lei, desviasse o foco dele, desviasse o foco da mulher. A mulher talvez teria uma última saída, uma última expectativa de vida. No entanto, o que se vê foi que o foco que estava voltado para esses dois personagens, Jesus e a mulher adúltera, que o nome está anônimo, não tem o nome dela, Jesus conseguiu fazer desviar o foco. E Jesus deu uma aula para eles de perdão. Jesus poderia ter batido o martelo, está condenada. Ele não fez isso. Jesus poderia dizer assim, é isso mesmo? Meu veredito é o seguinte: leve ela, mate ela, apedreja ela. Não foi isso. Aonde está a aula de perdão? É a clemência que ele aplicou. Ele aplicou o que foi a clemência? Ele foi misericordioso. E a forma como ele foi
vamos dizer assim, clemência, aplicou a clemência com ela, chamou a atenção. Porque as palavras que saíram da boca dela foram palavras de compaixão, de misericórdia. E quando nós olhamos para aquela mulher, imagina o cenário. Ela sabendo que ela está a caminho da morte. Sabendo que ela está para se perder, ou o ciclo de vida ser terminado. Ninguém vai para a morte alegre. Ninguém, sabendo que vai enfrentar a morte, vai feliz. Eu nunca vi uma pessoa que está pronta a enfrentar a morte, seja por enfermidade ou por acidente automobilístico ou fenômenos da natureza, ninguém está alegre. A maioria vai enfrentar a morte com tristeza. E essa mulher estava triste. Mas a partir do momento que Jesus escreveu e olhou e não viu ninguém perto e mandou ela levantar e olhar, e Jesus simplesmente fala para ela: aonde estão os teus acusadores? Ela olhou e disse: não vejo ninguém. Foi todos embora. Qual foi a abordagem que Jesus fez que levou eles a desistirem de apedrejar a mulher? Desistiram de matar a mulher. O problema não é só apedrejar, o problema é matar. Jesus havia dito, mas na época de Yahvé, não matarás, está nos mandamentos, é uma regra, é um padrão. Quando Deus falou com Moisés, não escreveu, quem escreveu o livro de Êxodo, escreveu só sobre 10 mandamentos. Mas existe muitos mandamentos, são 613 mandamentos. É muito mandamentos que muita gente não sabe. Tem até o Cambala, eu falei errado não? Cambala ou Cambala? Cabala, que também faz parte, ninguém causa e fala, mas foram os judeus que inseriram. E Moisés aparece só com 2 tábuas, 5 do lado do mandamento do lado direito, 5 mandamentos do lado esquerdo, ou 2 tábuas. Eram muitos mandamentos, 613 mandamentos, é muito mandamento. Para nós guardarmos, para nós armazenarmos. Então Jesus sabia que esse confronto, quem iria ser vitorioso? Nem todos os confrontos nós somos vitoriosos. Mas nessa daqui, Jesus deu uma aula de perdão. Aí eu havia dito para você que o que significa o perdão no grego? É sair sem ressentimento. É sair sem ressentimento. Não lembrar do passado, esquece o passado. E Jesus deu uma grande aula, sem expor a pessoa. Ele podia ter feito diante do vamos dizer assim, do palanque ali, que ali fizeram como se fosse um palanque, um júri. Olha, o que vocês acham? Nós estamos aqui esperando. O que você vai dizer para essa mulher nesse momento? Jesus demonstrou como que se resolve situação sem sagacidade. O que é sagacidade? O que é sagacidade? Quem pode me responder? Pode ser com sem também. Sagacidade. Ou pode dizer com sagacidade. Com sagacidade. Consertando você que está na tela aí. Com sagacidade. Por que com sagacidade, então? Vamos inverter. Por quê? Ele mostrou que a abordagem dele era uma abordagem que ninguém talvez tinha feito. Porque os fariseus, eles tinham uma norma, um padrão. Eles tinham uma norma, eles tinham um padrão a ser feito. Igual hoje, quando você vai no júri, eles têm um padrão. Eles não podem sair da regra. Uma regra que eles têm que cumprir. Só que Jesus chega, sem ter feito curso de juiz, sem ter feito curso de advogado, sem ter feito curso de professor, ele usa esses 3 princípios: professor, juiz e advogado, e elabora um perdão total para aquela mulher. Aquela mulher que já estava pronto a ser morta. Ninguém quer ser apedrejado, ninguém quer morrer. Mas Jesus trouxe a ela o perdão. Aí dentro do perdão ainda, é alguém que vai ser livre de uma culpa. A mulher estava carregando uma culpa sozinha. Já experimentou carregar uma culpa sozinho? Como isso deve ser difícil? Como deve ser, às vezes até desnecessário, porque você não é o culpado.
Aquela mulher, sozinha, ela não poderia ser culpada. Mas mulher naquela época era muito abandonada, era rejeitada, era maltratada, era igual às mulheres não sei se eu até posso falar aqui por causa do algoritmo, mas eram mulheres que são igual de alguns países lá do Oriente Médio, que tem que andar toda coberta, não pode fazer nada, não tem liberdade para nada. Essa mulher não era diferente, porque os judeus, para quem não sabe, são os mais radicais em relação às mulheres. Amém? Então o que nós entendemos? O perdão é um processo que visa a eliminação de qualquer ressentimento. E Jesus fez isso. Por isso que o tema da mensagem é: Jesus dá uma aula de perdão. Ele não expôs a ninguém. Se fosse nós aqui nos dias atuais, se alguém errasse, ou qualquer outra instituição, seja de crédito religioso ou não, não. As pessoas acusam, porque hoje, por exemplo, se você faz alguma coisa errada e vai para a rede social, o que as pessoas fazem é uma enxurrada de acusações, enxurrada de apontamentos. Jesus não fez nada disso. Ele simplesmente mostrou que ele tem amor. Ele simplesmente trouxe a mulher o quê? Olha o que diz. Feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Jesus tirou a culpa daquela mulher com uma palavra dizendo assim para ela, após ele ter levantado: vai-te e não peque mais. Ele quis dizer o seguinte: você não peca mais. Ou seja, não continue na vida de pecado. Não dê valor ao pecado. Não volte a praticar o que é pecado. Aí em Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e desprovidos estão da graça de Deus. Desprovidos estão do padrão da glória de Deus. Ali naquele momento, todos que acusaram aquela mulher ficaram perdidos, ou perdidos porque era muita gente, cada tamanho de pedra. A mulher já pensou: eu não vou escapar dessa eu não vou conseguir, eu vou morrer. Mas Jesus foi a saída para ela. Jesus deu uma aula de perdão. Hoje nós vemos algumas injustiças sendo aplicadas de uma forma que não passa nem pela primeira instância, nem segunda instância, nem terceira instância. Já dá a sentença e já é condenado. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente fez uma abordagem diferente. Jesus fez uma abordagem que chamou a atenção dessa mulher, que eu tenho certeza que ela foi uma das primeiras, junto com Maria Madalena, uma das primeiras a querer fazer a obra de Deus pelo que Jesus fez por ela. Então, lembrando o que Jesus fez por nós, ele não só deu uma aula de perdão nessa vez. Quando ele também morreu, ou estava prestes a morrer, ele deu uma outra aula de perdão. Se fosse eu, não conseguiria fazer. Sendo apedrejado, ensanguentado, estando com a coroa de espinho, com a cabeça já perfurada, o crânio perfurado, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu não faria isso. Não tenho essa habilidade que Jesus tinha. Jesus tinha várias habilidades. Então, o perdão é para poucos. Nós ficamos ressentidos, chateados com algumas pessoas, às vezes não queremos nem perdoar. O perdão, ele cura câncer. O perdão, ele levanta o emocional da pessoa. Jesus simplesmente trouxe a vida para aquela mulher. E ele quer fazer isso conosco. E muitas das vezes nós precisamos aprender a perdoar. Quem não perdoa, não chega a canto algum. Uma hora ou outra, a situação ela vai presenciar o cenário porque ela não perdoou. Amém? Para nós ir para o finalmente da mensagem. O que essa mulher fez? O texto diz que ela adulterou. Mas ela poderia ter cometido outro pecado. É que adultério de corpo, porque tem adultério que não é de corpo. Adultério por meio de relacionamento é visto como algo grave mediante o povo judeu.
não tem perdão. O povo judeu não perdoa, principalmente quando a mulher ela é casada. Não tem perdão. Eu me lembro de uma situação que Davi deixou de ir à guerra, ir no campo de batalha, ali de frente, e ele caiu com uma mulher chamada Betseba. E ele simplesmente fez o quê? Fez 7 dias orando, buscando a Deus para que ele recebesse o perdão de Deus. Na verdade, ele fez o Yom Kippur, para quem não sabe. Yom Kippur significa a tradução perdão total. Ele queria receber o perdão total pelos pecados que ele fez. Então, quero dizer para vocês o seguinte, muitas das vezes, nós precisamos entender que a abordagem de Jesus, com todas, mediante a tradição farisaica, mediante ao mestre da lei, foi profundo. Porque os fariseus iriam fazer o quê? Eles iriam levar ela para a sinagoga, ia aplicar a pena, pronto, acabou. Vai apedrejar? Pode apedrejar, acabou. Jesus simplesmente olhou, com aquele olhar de misericórdia, com aquele olhar de piedade, com aquele olhar profundo. E nem para a mulher ele falou nada. E nem para a plateia ele falou nada. Ele simplesmente escreveu. Aí dos maiores até os menores que leram lá, especula-se que leram, resolveram sair, resolveram se retirar. Então os personagens importantes do texto é a mulher adúltera e Jesus. A maneira e a forma como Jesus declarou o perdão, deu aula de perdão para aquela mulher, usando os papéis de professor, papéis de advogado e papéis de juiz. Então, a mulher passou por 3 etapas diante de um homem só, que não precisou estar na escola, não precisou ter literatura nenhuma, mas comprovou que ele é Deus. É muito importante nós sabemos que Jesus, na prática, ele é o nosso advogado, ele é o nosso professor e ele é o nosso juiz. Dá para nós exemplificarmos aqui que como juiz o que ele fez por nós. Dá para nós exemplificarmos que como professor o que ele fez por nós. Dá para nós exemplificar que como advogado o que ele faz por nós. Cada um de nós já vivenciamos uma situação dessa. E essa mulher, ela não tinha quem mais recorrer. Tudo indica que era a última instância. Vamos ver como ele vai resolver isso. Mesmo que foi confronto, vamos ver que sabedoria ele vai ter. Ele foi sagaz. E nós crentes temos que ser sagaz também. Ou temos que ter sagacidade. Em outras palavras, temos que ter esperteza ou sabedoria. Amém? Então eu gostaria que você, meu querido irmão, minha irmã em Cristo, guarde essa palavra no teu coração. Porque se Jesus deu aula de perdão, com uma abordagem profunda, Ele quer fazer isso conosco também. Às vezes nós estamos igual a mulher. Porque Ele não deu perdão só para aquela mulher. Ele morreu na cruz para dar o perdão total para a humanidade. Só que a humanidade não reconhece que Ele veio trazer o perdão total. O perdão total é para todos. Não é só para a mulher adúltera, não é só para o mendigo, não é só para o indigente que seja, não é também para só o rico, não é só para a elite. O perdão total é para todos. E quando Ele morreu na cruz e Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Ele está falando de um perdão total para toda a humanidade, para mim e para você. Aleluia, amém? Então nós precisamos tomar posse dessa vitória. Aleluia. Pois há necessidade de nós entendermos que o perdão é não lembrar. Quem perdoa não fica lembrando. Tem gente que perdoa, mas eu perdoo, mas começa a lembrar, a recordar, em trazer em memória. Não. Esquece. O perdão leva ao esquecimento. Você não consegue lembrar. Outro dia eu estava conversando com meu irmão, não sei se ele vai lembrar, o presbítero Elias que está aqui, e alguns detalhes ele lembra. Eu não lembro, porque o perdão também gera uma obra, um processo pelo Espírito Santo, que você não consegue lembrar das coisas erradas que aconteceram no passado. Porque passado é passado. Uma vez que a palavra fala que nós somos nova criatura, nós vivemos no presente. A mulher passou a viver uma nova vida. Jesus apontou um futuro melhor para ela. Ela tinha tudo perdido. Vou morrer mesmo. Tudo perdido. Mas Jesus recuperou ela.
através do perdão. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.